algumas coisas. E vai colocar hoje no grupo o quiz, né, Marina? Tá certo. Combinado. A professora Bárbara chegou, a professora Márcia também acabou de chegar. Olá, professoras. E a Rafaela disse que começou a fazer, mas não conseguiu terminar, ficou perdida e não sabia como terminar. Rafaela, no finalzinho da aula de hoje, então, você fala mais ou menos as dúvidas, tá? Que aí a gente já tenta te orientar, mas aí depois no WhatsApp a gente vai conversando, tá? Você está fazendo assim, os professores de vocês estão tentando ajudar, e aí quando não conseguem, pode me procurar que eu também ajudo, tá? Mas o que eu estava falando é que essa semana é importante vocês todas entrarem em todos os quizzes que estão lá no nosso estúdio para testar isso, como eu falei, no campo da tecnologia, a gente chama de validação. O que é a validação? Você já fez o código, né? No caso, vocês fizeram uma programação, só que usando bloquinhos, né? Uma programação em blocos. Fizeram a programação toda, inclusive com toda a parte a parte gráfica, né? Que vocês colocaram lá as imagens, escolheram quais seriam os bonecos, os emojis, os personagens, os cenários, os objetos, tudo vocês colocaram. E aí, teoricamente, está pronto, não é isso? Agora é a hora de validar essa solução. Como? Buscando pessoas de outro setor, ou seu cliente, né, ou o seu público-alvo, pedindo que eles testem para ver se está funcionando direito, se está atendendo ao que eles desejam. Então, por exemplo, eu olhei rapidamente alguns, eu ainda não tive tempo de olhar todos, mas eu vi que alguns, quando você responde a resposta certa, e aí, de repente, ele diz que está errada. Por quê? Porque você usou uma palavra a mais. Então, é aquela questão que a gente falou de que às vezes tem que pensar em mais uma possibilidade de resposta, né, para determinada coisa. Então, em perguntas assim abertas, o que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que permite um monte de tipos de respostas, né? Não é só uma pergunta de sim ou não. Essas perguntas muito abertas, talvez seja mais interessante fazer múltipla escolha. Ou então não dar um feedback do tipo tá errado ou tá certo. Porque aí, às vezes, a pessoa respondeu certo, só que respondeu de outro jeito, né? E aí você vai dar um feedback, ou seja, um retorno de que estava errado quando não estava, né? E a questão da múltipla escolha também é uma boa alternativa para evitar, quando você tem muitas possibilidades de resposta, e aí você teria que colocar um código que entende todas as possibilidades, a gente poderia treinar uma máquina, né, com inteligência artificial, que isso ainda não é uma realidade dentro do Scratch, né? Tem até uma possibilidade que você testa aquela máquina que a gente treinou dentro do Scratch. Só que depois não fica salvo lá, né? Só para você fazer um teste, experimentar. E aí, teria que treinar a máquina para ela entender que se a pessoa disser sim, ok, tá bem, né? E aí todas as possibilidades que poderiam ser aceitas. Então, você precisa ter um banco de dados mais sofisticado ou criar várias possibilidades lá. Isso vai dar um trabalhão para vocês, né? E os casos em que vocês verificaram que eu botei alguma ação e ela não apareceu. Por quê? Oi, professora Ira. Porque, como a professora já se falou, às vezes vocês colocaram para esperar 2 segundos, e aí em 2 segundos não dá tempo de acontecer todas as ações. Então, passou 2 segundos, ele pula uma etapa e já segue para outra. Por exemplo, acho que era da Bia, que ela queria que mudasse de fantasia quando fosse para a próxima pergunta. Só que ela botou um tempo curto, ou inverteu, né, a posição dos blocos, e aí o sistema não estava trocando fantasia, estava passando direto dessa ação. Então, essas coisas realmente a gente precisa ir testando e ajustando, né? Vocês devem ter percebido isso. Fez, usou lá a bandeirinha verde no Scratch para poder ver se está funcionando ou não, o que precisa ajeitar. E não está do jeito que eu queria. Volta lá, qual é a parte que não está do jeito que você queria e faz um teste, né? Tenta mudar, faz diferente, aumenta o tempo, ou coloca um tempo de espera, né? Ou coloca uma ação antes, enfim. E aí vocês vão fazendo esses testes para chegar onde vocês gostariam, né? Mas, assim, no geral, qual foi a percepção de vocês? Vocês gostaram dos resultados que vocês tiveram com os quizzes de vocês? Conta um pouquinho aqui. Humano, robótica. A professora Bárbara está falando que eles tiveram muitos problemas, fizeram uma reunião semana passada e chegaram a algumas conclusões. Iam se encontrar ontem, mas ela teve um imprevisto de uma reunião que durou muito e não conseguiu. E vão se encontrar na próxima terça. Tudo bem, professora Bárbara, sem problema nenhum. É um processo, né, que está construindo. E se você quiser trocar algumas impressões comigo depois no WhatsApp, né, para eu já, de repente, já te dar algumas orientações, se eu souber também, né, que eu também não sei tudo, para você já conseguir ajudar as meninas na terça, tá? Muito bem. Então,
Né? E lembre-se de botar no estúdio, né? Para a gente conseguir visualizar. Todo mundo já sabe como é que coloca no estúdio o projeto de vocês dos pets? Sim ou não? A Yasmin falou que não teve muita dificuldade, pois foi vendo os bloquinhos do que eu fiz de exemplo em aula e foi seguindo, né? Isso, Yasmin. E aí, as dificuldades surgem quando vocês, às vezes, querem fazer algo a mais. E a ideia é essa, que vocês experimentem mesmo, ampliem. Não precisa necessariamente copiar o que eu fiz, né? O que a gente fez durante a aula foi para vocês verem, né, verem o caminho que a gente segue. Mas dentro daquele caminho tem um universo de possibilidades que vocês podem e devem experimentar e ir testando e fazendo com que o projeto tenha a cara de vocês, né? Tenha a cara de vocês, que ele atenda ao que vocês, enquanto alunos, mas enquanto escola também, de repente, então, tem escola que já tem alguns projetos em andamento, vocês podem fazer, né? Alinhado com esses projetos da escola. Marina disse que sabe botar no estúdio. Tá bom, e qualquer coisa vocês perguntam no grupo. E aí, deixa eu ver aqui. Apresentar. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, a apresentação, para a gente conversar. A Yasmin disse que o problema que ela estava tendo era entender que ela tinha que fazer mensagens diferentes para sumir. Como assim, Yasmin? Sumiu o quê? Vou responder aqui. E também, né, quando você às vezes vai usar algumas respostas, né, e aí bota várias respostas iguais, pode ser que ele não entenda que você está falando de uma pergunta e não da outra, né, e isso puxa o que você não deseja. Talvez seja isso. Bom. Tá, nas mensagens, né? Tá, mensagem mesmo. Lembra aquele recurso da mensagem que eu botei no vídeo? Que o sistema manda uma mensagem para ele mesmo, né? Informando que determinada ação já aconteceu. E aí, você tem que dizer que quando receber aquela mensagem, vai acontecer isso ou aquilo. E ela estava dizendo que estava usando sempre a mesma mensagem, né? Criou a mensagem sumir. E aí estava colocando a mesma mensagem sumir para todas as ações. Então, o sistema não entendia que era outra. Muito bem, Yasmin. Aí, nesse caso, você tem que criar várias, porque para cada vez vai ter que ser uma mensagem diferente, senão ele vai embolar as ações. É isso mesmo. E aí, a gente conversou na semana passada sobre algumas questões, né? Dentre elas, essas questões associadas a como que a gente tem desafios, né, na sociedade, por ser mulher, né? Diante de todo esse o histórico da sociedade, de como que a mulher foi adquirindo seus direitos. Deixa eu entrar aqui pelo celular também, porque aí eu acompanho o chat enquanto a gente está. Só um segundo. E aí, todo mundo está vendo aqui até? E aí, aqueles termos que a gente conversou na semana passada, né? Que eu até mostrei uma imagem para vocês que já tinha pronta de outro site, mas a gente criou um com um design feito a partir dessa identidade visual do nosso projeto, que tem a logo, que usa aí as cores que a gente tem utilizado no projeto. Então, lembrando, né, a questão das explicações de coisas óbvias que muitas vezes se fazem com nós mulheres, né, que é o mansplaining, né? Então, a gente ouvindo eles explicarem o óbvio como se fosse incapaz de entender, e é importante que a gente mostre para eles e para a sociedade geral que existem esses fenômenos, que essas coisas acontecem e as pessoas precisam
precisam saber até para se conscientizar. Então, como a gente conversou, muitos não sabem que estão fazendo, não percebem, que estão, na verdade, replicando uma prática que é muito comum. E vejam bem, nem sempre, quando a gente vai explicar, eles aceitam bem, né? Então, tem que, mesmo esse processo de conscientização, de levar esses conhecimentos, esclarecer e mostrar que é uma ação que, por mais que não seja proposital, é desconfortável para nós, tem que ser com uma certa delicadeza e cuidado, porque eles costumam receber isso de forma meio reativa, né? Porque se sentem acusados, e não é bem por aí, né? Então, por isso que é importante, professoras na escola, falar isso para o público em geral, não são só as meninas que têm que saber que elas passam por isso, mas é importante nós mulheres percebermos que esse não é um fenômeno que está acontecendo só com a gente, porque muitas vezes a gente tende a se culpar, né? Achar, não sou eu que não sei me comportar, não sou eu que não sei me colocar, e não, é uma questão que acontece. E também que os meninos, eles saibam que esse não é um comportamento que deveria se apresentar, né? O interrupting, que é quando nós somos interrompidas o tempo todo, como se a nossa voz não tivesse o mesmo valor, ou como não tivesse a mesma importância, ou como se eles soubessem mais, né? O Procreating, que esse aqui, na história da ciência, nossa, aconteceu demais, né? De mulheres serem apagadas, muitas vezes as criações serem delas, e justamente por conta da mulher não ser vista nessas épocas, né? Aos séculos passados, com o mesmo respeito, né? A mesma consideração para os homens, a gente teve, inclusive, autoras e pesquisadoras publicando, principalmente autoras, né? Não no campo da ciência necessariamente, mas publicando artigos usando nomes, né, codinomes masculinos para poder ter uma maior aceitabilidade no mercado. Imagina só, né? Que loucura. No mercado, perante ao público. Então, isso é uma coisa que aconteceu e que ainda acontece, né? No final da situação. Já fizeram pesquisa, gente, não sei se vocês ouviram falar, fizeram uma pesquisa que encaminharam, né? O mesmo currículo, fizeram o mesmo currículo, só que nenhum colocaram o nome de um homem e no outro colocaram o nome de uma mulher. E a aceitação do currículo com o nome de homem foi maior do que com o nome de mulher, mesmo sendo o mesmo currículo, os mesmos cursos, a mesma experiência, tudo, entendeu? Para vocês perceberem como ainda existe, mesmo que inconscientemente, né, no sentido de que a pessoa não está fazendo isso com a intenção de, mas está fazendo porque tem ali no seu subconsciente, na sua formação ao longo da vida, né, no que ela percebe na sociedade, esses comportamentos acabam sendo replicados muitas vezes, né? E Beatriz, tudo bem, a gente na verdade começou não tem muito tempo, né? Estou no primeiro slide, bom? E o gaslighting. O gaslighting, ele é um comportamento que vai além só desses incômodos, tá, gente, do dia a dia. Achei até engraçado porque eu falei sobre isso com vocês, e aí nessa semana eu assisti uma série na Netflix que mostrava, né, tinha um julgamento e o psicólogo falava sobre isso. Ele esse fenômeno do gaslighting, né, deixa eu ver como que eu coloco isso para vocês, é uma forma de abuso psicológico, né? Às vezes acontece em menores medidas, o que incomoda, mas não chega a ser grave, mas dependendo da escala que se toma, isso às vezes faz a pessoa realmente se perder da realidade dela e acabar tendo comportamentos e ações extremas, exageradas, por conta de todos esses abusos psicológicos, né? Então, essa série que eu assisti era até baseada em fatos reais, de uma mulher, né? Mas aí uma situação gravíssima, né? Uma mulher que acabou até, inclusive, cometendo assassinato por conta disso tudo. Não vou entrar nesse caso, mas é só para vocês saberem que o abuso psicológico, ele também é um tipo de abuso que existe e que é muito grave, porque isso impacta toda a forma como a mulher se enxerga, como a mulher se sente capaz de buscar suas oportunidades, de ser ela por ela mesma, né? Então, cria uma dependência, uma situação assim que é difícil às vezes de superar. Oi, Gi, tudo bem? Não tem problema. E aí, né, é que entra a sororidade. A gente também comentou sobre isso na outra semana, né? Sororidade é essa ação, né? Essa atitude de nós mulheres olharmos para outra, entendendo o quê? Que nós somos um grupo que tem um tratamento diferente. Vejam bem, a gente não está falando que é melhor, que é pior, nada disso. A gente está falando o seguinte,
não dá para negar que existe uma desigualdade associada ao gênero. Né? Então, quem é mulher na sociedade enfrenta coisas por ser mulher, enfrenta menos oportunidades em determinadas situações, enfrenta mais julgamentos, né? Enfrenta uma maior sobrecarga de atividades por conta disso, simplesmente por ser mulher, daí que a gente está falando, né? Então, é preciso que nós nos apoiemos, tenhamos empatia, que empatia, se colocar no lugar da outra, né? Olhar para ela e tentar também não replicar, porque muitas vezes esses comportamentos da sociedade machista a gente mesmo replica, né? Quando olha uma outra mulher, uma outra menina e julga ela pela aparência, pela roupa que ela está usando, né? Pelo lugar de onde ela vem, pelos relacionamentos que ela tem. Então, isso a gente tem que cada vez mais minimizar e não replicar os julgamentos e a posição que a sociedade coloca essas mulheres, porque, acreditem, né, um dia pode ser uma de nós. Então, a gente tem que entender por esse ponto e tentar o quê? Nos apoiar. Apoiar, lutar pelos nossos direitos, né? Dar voz às outras mulheres. Então, claro que tem pessoas que são mais tímidas, né? Isso independente de ser homem ou mulher. Tem perfis, cada um tem um perfil. Tem gente que já se sente mais confortável de se colocar em determinadas situações, que tem mesmo, né, um perfil mais de liderança, de conseguir se posicionar, de conseguir se fazer ouvir. Então, essas meninas, essas mulheres, nós precisamos fazer o quê? Abrir espaço e ajudar as outras a também conseguirem trazer a voz delas. O que é a voz delas? Trazer os problemas delas, trazer as opiniões, as impressões e as necessidades delas também, que muitas vezes elas não conseguem vencer essa barreira, né, imposta pela sociedade, daquelas questões todas que a gente falou lá, né? Então, a gente precisa se juntar nesse sentido de se apoiar. E também enxergar que no dia a dia, como a gente age com as nossas mães, nossas avós, nossas tias, as mulheres que estão à volta da gente, e que foram as matriarcas, ou que foram as mulheres que nos criaram, as mulheres que estão ali ao redor, valorizar também o trabalho delas. Por quê? O trabalho doméstico, por exemplo, ele não é valorizado. Então, muitas vezes, é dona de casa. E as pessoas ignoram o trabalho que é isso, né? Aquele trabalho infinito, um trabalho desgastante, e que é necessário, e que muitos homens de sucesso só chegaram lá porque tem alguém fazendo esse trabalho por eles, né? Muitas vezes não é alguém que está sendo pago para isso. É a esposa, são as filhas. Então, isso é preciso dar visibilidade a isso e colocar isso como uma questão, por quê? Porque, de maneira geral, mesmo a gente trabalhando fora, mesmo a gente estudando, né, mesmo mesmo que nós tenhamos tarefas externas, tantas quanto, e até e por vezes mais ainda do que os homens da casa, ainda cai, né, sobre os nossos cuidados as questões domésticas e também as questões de cuidado, né, que são os trabalhos de cuidado que, de maneira geral, são feitos pelas mulheres. Cuidado de quê? Desculpe. Cuidar do parente doente, cuidar dos idosos, cuidar das crianças. Todas essas ações de cuidado, né, dos cuidados mais frágeis que precisam desse apoio e que é um trabalho extremamente desgastante, acaba, na maior parte das vezes, né? Por que eu estou falando na maior parte das vezes? Porque é lógico que existem homens que também fazem, né? E aí, quando a gente começa a colocar isso, por vezes tentam invalidar essa fala e essa nossa requisição, né? essa nossa solicitação de igualdade, falando, mas vocês estão generalizando, né? Você não está generalizando, a gente está falando aqui, na maior parte das vezes, que essa é uma questão que não é ainda colocada por muitos ou enxergada com a devida importância. Né? E aí, aqui estão as questões que a gente falou na semana passada também sobre o voto, né? Que no Brasil o voto feminino só equiparou com o masculino em 1965, ou seja, as avós de vocês já estavam vivas e muitas das mães também, né? A minha, por exemplo, é de 53, quer dizer, ela já tinha ali seus 12 anos quando aí o voto foi equiparado, quer dizer, as mulheres passaram a ter o mesmo direito de voto que os homens, né? Ainda assim, a gente tem uma participação na política que é muito baixa, gente. Tão baixa que em 1997 foi estabelecida uma lei, né? Uma lei no Brasil, que obriga todos os partidos a terem pelo menos 30% de candidatas do gênero feminino. Vejam bem, 30%, não é nem 50% que estão colocando, né? Que seria igualdade, seria meia-meia. Por que 30%? Porque, e por incrível que pareça, até esses 30% os partidos têm dificuldade de conseguir essas candidatas. Por quê? Porque as mulheres, elas estão
né, sobrecarregadas com outros trabalhos, porque elas não se enxergam com essa posição de liderança, ou quando se enxergam, muitas vezes elas são sobrepostas pelos homens que ocupam esse espaço, né? Porque existe toda uma questão que faz com que elas acabem não buscando esses espaços, né? E que quando buscam esses espaços e se colocam fortemente, né? E se tornam lideranças contra determinados interesses, e aí isso, na verdade, acontece para todos os lados, né? Seja homem ou mulher, mas a gente viu aí bem emblemática a questão da Marielle Franco, né? Que era uma vereadora muito forte nesse sentido de discutir os direitos das mulheres e da segurança pública, e o que aconteceu, né? Então, a gente precisa votar em mulheres também, que representem os nossos direitos. Vocês, meninas, daqui a pouco estão entrando na idade de votar, né? Com 16 anos, vocês passam a ter o direito de votar. Então, quando a gente vota, esse ano é um ano de eleição, quando a gente vota, a gente está escolhendo quem vai representar a nossa luta. Quem vai lá para a Câmara, quem vai lá para o Senado, quem vai lá para a Assembleia Legislativa, no caso aqui a ALERJ, né? Votar nas leis, propor novas leis, né? Que vão ser as leis que vão determinar como é que a gente vai ter acesso a determinados recursos, que impostos a gente vai ter que pagar, que políticas públicas e programas vão existir, né? Aonde os recursos vão ser aplicados, tudo isso eles decidem ali, né? Então, não é o prefeito, o governador, ou o presidente, ou a prefeita, governador ou presidente, que faz tudo isso sozinho, né? Existe ali uma estrutura político-administrativa no nosso país, que é uma república, em que cada um tem suas atribuições. Então, não é o presidente sozinho que decide, né? Quando ele assina ali uma lei, ele está na ponta, digamos, na ponta do iceberg, mas já passou por todo um processo de alguém fazer a proposta de lei, disso passar pela avaliação, pelas complementações e pelos vetos de toda essa bancada que está ali no Poder Legislativo, né? Então, é importante vocês terem uma noção disso, porque a gente, às vezes, não entendendo qual o papel de cada um desses entes, a gente acaba não exercendo o nosso direito de voto, né, de uma forma que seja mais justa para nós mesmos ou mais eficiente para nós mesmos no final das contas, né? Então, vamos procurar também candidatas mulheres, que mulheres são essas, e não só pelo partido, mas também pelo que elas defendem, né? Então, o que elas estão colocando ali? Quais são os direitos? Qual é a liberdade que a gente tem com relação aos nossos direitos de escolha de profissão, direitos de escolha de comportamento mesmo, né? Direito de escolha sobre o nosso próprio corpo, tudo isso está relacionado aí, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2019, a gente tinha uma participação de apenas 15% de mulheres entre as deputadas, né? Deputadas e senadoras, né? Ficou até faltando. Deputadas e senadoras representando a gente. Isso significa, né, que só tinha 77 deputadas entre os 513, né, aqui está falando de deputado federal, tá? E dentre os 81 senadores eleitos no país inteiro, só 12 eram mulheres. Então, tem alguma coisa estranha aí, não tem? Vocês não acham? A gente precisa, então, dar voz, fortalecer, incentivar as mulheres que querem ocupar esses espaços. Vocês tinham noção de que eram tão poucas, gente, as mulheres no Senado, na Câmara, né? Vocês tinham noção? Vocês já pararam de pensar nisso? Já escutaram falar sobre isso em algum momento? Eu tinha noção que eram poucas, mas não tão poucas. Muito pouco, né, Beatriz? Pois é, a gente ouve falar que são menos, mas será que a gente tinha noção de que era tão menos, né? Que é uma desigualdade muito grande. E aí, vamos lá, com sinceridade, vocês acham que, lógico, não, de novo, não estou dizendo que não tem homens que lutam pelos nossos direitos, certamente tem, senão também a gente não tinha conseguido os poucos que a gente tem aí. Os poucos direitos que a gente, os poucos diante do que a gente ainda tem que conseguir, né, que eu digo. Os direitos que a gente conquistou ao longo do tempo, por isso que falou, foi com muita luta de mulheres que conseguiram encontrar, na época que a gente não tinha os direitos, apoio, né, na representação masculina também, que deu as mãos ali e foi junto, né? Mas as mulheres têm que se manifestar, tiveram que se manifestar e se colocar ali. E continua sendo assim, não se engane. Né? Então, é uma representação ainda muito pequena. E se a gente tem essas questões todas, nada mais justo, né? E nada que faça mais sentido do que a gente colocar outras mulheres, ou nós, buscarmos esses espaços, para poder defender esses direitos. Porque, por mais, né, que os homens possam ser solidários ao que a gente passa, eles nunca vão entender. A isso se chama lugar de fala. Vocês já ouviram esse termo? Lugar de fala.
Eduarda, já? Aonde que você ouviu? Yasmin também já ouviu falar sobre o lugar de fala. O que é o lugar de fala, meninas? Professoras, alguma de vocês quer falar? Oi, Viviane. Oi. Então, eu pesquiso muito sobre essa questão e tal, essas questões de feminismo, enfim, direitos e tal. E o lugar de fala, pelo que eu sei, é quando, um exemplo, vamos botar no feminismo. Os homens podem apoiar o feminismo, mas dentro daquele, como o nome se fala assim? Daquela situação. Uhum. Então, dentro daquela situação, ele não pode falar porque ele não passou. Então, o lugar de fala naquele momento é da mulher. Porque ela passa, ela sabe o que acontece, então só ela pode expor o que acontece de verdade. Exatamente, muito bem, Eduardo, é isso. Então, no feminismo, ela está colocando ali, ela tem estudado, né, tem seguido, é importante vocês seguirem as pessoas que discutem esses temas, né, a gente tem agora muita gente fazendo live e produzindo material interessante sobre o tema. Então, uma das mulheres que ganhou um protagonismo, né, no último ano, falando, inclusive, trazendo essa questão da discussão do lugar de fala, foi a Djamila Ribeiro, que é uma mulher negra, filósofa, né? E que, inclusive, tem sido convidada para fazer palestras no mundo todo por conta disso. Outra mulher que tem publicações, livros muito interessantes e que fala disso do lugar de fala, tem até uma live que ela faz sobre isso, e ela traz o lugar de fala não só para falar da mulher, mas para falar sobre a mulher africana, né? Por quê? Porque ainda tem isso, a gente ainda vai ter essas divisões, a gente tem os problemas enfrentados pela mulher, mas quando essa mulher ela está enquadrada em algum dos outros grupos minoritários, né? A gente fala minoritários não no sentido de serem menos pessoas, mas no sentido de ter menos acesso, né? Menos oportunidade. Se ela é uma mulher negra, ela já vai enfrentar desafios ainda maiores do que a mulher branca, né? Se ela é uma mulher negra e é uma mulher pobre, ela já tem aí mais um desafio, né, que vai se associando. Então, ela vai tendo esse acúmulo, né, de situações que fazem com que os desafios que ela enfrenta sejam ainda maiores, né? Que os desafios que ela enfrenta sejam de um outro lugar de fala também. O lugar de fala da mulher negra talvez não seja exatamente o mesmo lugar de fala da mulher branca, que não é o mesmo lugar de fala, né? Da mulher que é rica com a mulher que é suburbana. E a gente não está aqui dividindo, né? Querendo dividir, cada um é um, não. É justamente querendo mostrar que existe sim essa diferença e que é preciso que nesses debates e nessas discussões, essas questões sejam colocadas também, né? Elas sejam colocadas para que nós possamos entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo e não ficar negando a realidade, né? Não ficar negando que existe diferença, que existe preconceito, que existe uma diferença no acesso às oportunidades, no tratamento que é dado, na própria criação e formação, né? Então, a gente é criado ouvindo coisas diferentes. Então, os reforços negativos que se ouve por vezes, às vezes na família, mas às vezes na escola, não necessariamente do professor, mas às vezes dos colegas, dos colegas que estão na escola, dos colegas com quem a gente brinca, né? Com as pessoas, toda essa comunidade, né? Essa rede que perpassa a nossa vida, isso tudo vai, muitas vezes, minando a mulher de maneira que ela vai se sentindo menos capaz ou menos estimulada e acaba seguindo um caminho ou deixando de seguir um caminho em função de tudo isso que acontece, né? Então, é isso mesmo, lugar de fala. A mulher que eu falei para vocês que fala do lugar de fala no contexto das mulheres africanas, deixa eu botar aqui porque o nome dela é diferente, uma professora de vocês já tinha falado aqui de alguma coisa da Chimamanda, né, do livro. Então, a Chimamanda Ngozi, né, não sei nem falar, ela tem esse livro aqui que é o feminismo, né, para educar crianças feministas, e tem um outro sobre feminismo que são muito interessantes, né, e que estão disponíveis aí a preços baixos, mas a gente tem também para efeitos de educativos, eu acho que eu posso disponibilizar para vocês depois, e que são leituras interessantes. Eduardo, que gosta do tema,
pode buscar, mas eu acho que vocês todas devem ouvir um pouco sobre isso, né? Então, ela fala sobre a questão do feminismo. Vejam depois vídeos dela, né? Eu mando depois para vocês lá no WhatsApp o nome dela também, para vocês saberem quem é. Mas ela tem um vídeo muito interessante que eu vou mostrar para vocês depois, que ela fala do lugar de fala da mulher africana. Por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe como que a sociedade encara a gente de forma diferente, até que a gente saia da nossa bolha, né? De que bolha que eu tô falando? A gente está ali em volta e convivendo quase o tempo todo, muitas vezes com pessoas que cresceram, né? E vivenciaram condições e situações parecidas com a gente, né? Então, ali, a gente não sente como que a sociedade nos enxerga por sermos mulheres, ou do subúrbio, ou pobre, ou seja lá o que for, negra, de uma forma diferente, né? Então, ou porque eu sou mais cheinha, ou porque eu sou mais magrinha, porque eu uso cabelo curto, ou porque eu uso cabelo rosa, ou porque eu uso piercing, ou porque eu uso tatuagem. Existem diversos tipos de preconceito, né? Ou porque eu sou de uma religião que não é religião da maioria dali, porque eu não sou católica, ou eu não sou evangélica, porque eu sou da Umbanda, do Candomblé. Então, existem preconceitos ali que muitas vezes vão nos acuar e fazer com que a gente não se sinta confortável de sermos nós mesmos. E a partir do momento em que você não se sente livre para ser você mesma, tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma opressão acontecendo, mesmo que ela não seja tão evidente, mesmo que ela não seja tão explícita, ela está acontecendo de alguma maneira. E o primeiro passo para a gente conseguir se libertar disso é entender que existe, que os fenômenos existem, né? E se reconhecer, entender de que grupo eu faço parte, entender de que luta eu estou falando, né? Para a gente poder buscar esse espaço. Para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um relatório, né, publicado ali pelo PNUD, que é um dos órgãos da ONU, né? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do governo, né? E mais um instituto, sobre a questão da representação feminina, né? Da situação da mulher no Brasil. O que eles fizeram? Eu conversei também sobre isso com vocês, acho que rapidamente na semana passada, né? O IBGE, quando faz o censo, ele geralmente faz usando médias, né? Então, você tem a renda média familiar. Mas qual será que naquele núcleo familiar ali, será que a renda da mulher é a mesma que a do homem, né? Será que essa mulher tem renda? Será que essa mulher que está nessa família, ela tem um emprego formal ou ela tem que buscar a informalidade, porque é a única alternativa que surge para ela em função de menos oportunidades. E menos oportunidades, está aí dentro também das menos oportunidades, pessoal, a seguinte situação. A mulher, quando ela se torna mãe, ela passa a ter ali uma atividade que recai quase toda sobre ela, ou que recai muito mais sobre ela do que sobre o pai, né? Quando o pai é presente, quando o pai, né, é uma figura que faz parte daquela questão toda, e isso vai influenciar na empregabilidade dela. Vocês vão reparar, não vocês que ainda são muito novos, mas as professoras, com certeza, talvez vocês já tenham ouvido relatos, que em entrevistas de emprego, essa é uma pergunta que se faz. Você tem filho para a mulher? Não se pergunta isso para o homem, se ele é pai, se ele tem filhos, se ele pretende ter filhos. Por quê? Porque a sociedade entende que isso não vai impactar o desempenho dele no mercado de trabalho. Que isso não vai impactar as horas que ele tem disponíveis para poder trabalhar e se dedicar ao cargo. Enquanto que a mulher sabe, se a sociedade sabe e tem isso tão claro de que a sobrecarga cai sobre a mulher, que isso se torna, inclusive, mesmo que não explicitamente, um critério para se pensar se ela vai ou não ser contratada. Aí a Yasmin está falando ainda da questão das mulheres trans, né? Que aí é pior ainda, porque existe, primeiro, uma falta de conhecimento muito grande da sociedade de entender o que é o transgênero, né? Acha que é fantasia, que é palhaçada, que é o que acontece no carnaval e não tem nada a ver com isso, né? E por mais que existam leis que resguardam esses direitos, né? De trocar de nome, de assumir essa identidade quando comprovado ali que é essa situação da pessoa, as pessoas não entendem e não respeitam. Mas o respeito, ele passa pela educação. Uma educação que faça as pessoas entenderem o que é cada uma dessas coisas e se colocarem nesse lugar, né? Ter o que a gente chama, que a gente falou aqui, que é a empatia, de pensar, e se fosse eu, né? E se fosse eu, como é que eu gostaria de ser tratada? E se fosse eu, que direitos eu acho que eu deveria ter, né? Então, nesse sentido, é importante... Estou ajeitando aqui para ver o chat de vocês, a bateria está indo. Perfeito.
a gente precisa, então, ter esse processo de educação, de conscientização e ter acesso a essas informações para poder também passar para as outras pessoas, né? E a gente percebe isso e às vezes a gente fica, caramba, eu estou vendo essas pessoas sofrerem tanto esse tratamento, né, que a gente não acha justo, mas a gente não sabe nem por onde começar a ajudar, a fazer parte dessa luta, porque não é o nosso lugar de fala, mas a gente entende que, né, que quer ter, por ter empatia, gostaria de ajudar. Então, existem muitos movimentos que apoiam, né, programas, projetos, e a gente pode buscar algum e tentar contribuir de alguma maneira. Nem que seja na nossa roda de amigos e familiar, tentando explicar o que é, né? Então, gente, nós mulheres somos maioria na população brasileira, depois de ver na outra imagem, mas a gente tem uma renda, em média, de 28% menor do que a dos homens, tá? Isso significa que a gente ainda tem muito o que andar aí nessa caminhada, nessa jornada, né? Poxa, quase 30% de renda menor, inclusive quando desempenham a mesma função, tá? Mas aqui ele não está falando exatamente de função, tá? Nesse infográfico aqui, o que se está falando é de renda média, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, IDHM é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Então, esse relatório, que eles chamaram de Índice do Desenvolvimento Humano, para além das médias, por quê? Porque olhar a média é mais cara, né? Que nem eu pegar, tirar numa turma, né? A gente sempre tem alunos na turma que tiram notas melhores, tem os alunos que tiram as notas medianas, tem os alunos que tiram a nota mais baixa. Quando você faz a média daquelas notas, você tem a média da turma. A média da turma mostra uma situação geral, né? Por isso a gente está falando de média. Mas ela não mostra a pior realidade e nem a melhor realidade. Então, as médias, elas são importantes para determinadas ações, mas, por outro lado, elas mascaram determinadas situações, elas mascaram os extremos. E isso pode fazer com que a gente inviabilize que a sociedade enxergue o quão grave é a existência de determinados extremos. Não no caso da nota, né? No caso da nota é ruim, está com a nota lá embaixo, né? Precisa correr atrás. Mas em outras situações diversas. Claro que pode, Bárbara. Eu vou disponibilizar esse material todo para vocês, tá? Eu mandei alguns, mas depois eu vou organizar todos e mando para vocês, professoras, tanto em PDF como em imagem. A ideia é que vocês possam, sim. E as meninas também, né? Se quiserem mostrar, compartilhar com amigos, eu acho que é importante, sim, a gente fazer essas informações circularem, né? E propagar isso tudo para a gente tentar contribuir com esse entendimento que a sociedade precisa ter. Então, assim, para vocês terem uma ideia, longevidade. O que é longevidade? É a expectativa de vida. É o tempo médio que uma pessoa, que a população vive, tá? Perante determinada situação. Então, se a gente coloca ali a expectativa de vida média do brasileiro, somando ali a média, né, o da mulher com o do homem, a gente vai ter ali em torno de 74 anos, mais ou menos. Então, você vai dizer, a expectativa de vida do brasileiro é 74. Mas se você vai olhar a expectativa do homem e a expectativa de vida da mulher, são diferentes. O homem brasileiro, ele tem uma expectativa de vida de 69,8 anos, né, tá aqui, e a mulher de 77,3. Então, a gente tem uma diferença ali de uns quase 8 anos, né, de diferença. A gente percebe isso, eu não sei se vocês percebem, eu não sei como é na família de vocês, mas na minha família, as minhas avós viveram muito mais do que os meus avós, né? Mas, assim, muito mais mesmo. A minha avó paterna, o meu avô paterno, ele faleceu quando meu pai tinha 2 anos de idade, ou seja, eu nem conheci. E minha avó paterna, ela faleceu tem 10 anos, mais ou menos, tem 15 anos, né? Não, menos de 15, tem uns 12 anos que minha avó paterna faleceu. O meu avô paterno faleceu quando eu tinha uns 8 anos. Meu avô materno. Minha avó materna faleceu há 5 anos atrás. Então, ela viveu 20 e poucos anos a mais do que meu avô. Quer dizer, ali a gente está falando de média, mas na realidade, na minha realidade, por exemplo, a minha avó paterna, ela viveu uns 50 anos a mais do que o meu avô paterno. E a minha avó materna viveu uns 20 e poucos anos a mais do que o meu avô materno. Então, veja a diferença. Nenhum deles morreu em situação de violência, nem nada disso. Morreram de doenças, né? Os dois para caso de câncer. Um com câncer de fígado, o outro câncer de próstata. Então, a gente vai vendo o quê? Que existe uma questão... E aí, são várias questões, tá? A questão fisiológica, a questão de muitas vezes também o homem, ele
executar tarefas que são trabalhos que fazem um esforço físico maior, a questão da falta de conscientização sobre a importância de ir no médico, né? A gente ainda tem um preconceito em que homens enxergam que ir ao médico é frescura e só vai quando já está numa situação extrema, e com isso ele não cuida do corpo da maneira que deveria. A mulher, ela é ensinada, né, a fazer um exame preventivo pelo menos uma vez por ano, aí na ginecologista a partir do momento, né, em que menstrua e em que seu corpo começa a passar por essas mudanças hormonais, que o corpo dela vai passando por mudanças e que a gente vai precisando ter um cuidado diferenciado, né, do nosso corpo, porque ele vai demandar da gente esse cuidado, em termos de higiene, em termos de entender mesmo o nosso corpo, como que esses hormônios impactam tudo isso. A professora Joyce disse que na família dela foi o contrário. As avós faleceram primeiro, mas os avós faleceram logo depois, porque não conseguiram vencer a saudade. Tem muito isso também, né? Casais que vivem e que quando chegam até a terceira idade juntos e um falece, é bem comum, né? Aconteceu, por exemplo, com os avós maternos do meu marido. O avô morreu por questões fisiológicas, né? Teve um problema do coração e tal. E 6 meses depois a avó apareceu. Por quê? Porque entra numa depressão, né? Existe uma questão da dependência que se cria entre eles. E aí é uma discussão também que a gente pode colocar do idoso, né? Do lugar que o idoso ocupa na sociedade, dele ser deixado de lado, dele se sentir como um fardo, que muitas vezes, nem foi o caso deles, né? Eles aqui tinham uma família que apoiava bastante, mas tem isso também, né? Do idoso chega lá e não conseguir enxergar para que ele serve na sociedade, dele não ser bem valorizado. A gente vê isso na fala, né? Inclusive de algumas personalidades e alguns políticos, quando a gente teve essa situação, né, começando da Covid-19, da pandemia, de muitos dizendo, mas idoso, né, já viveu o que tinha que viver, vai morrer idoso, não tem problema. Claro que tem problema, né? Esses idosos, eles são muitas vezes o coração da nossa família. E que não seja da nossa família, né? Eles são o nosso coração. Porque ter um avô e ter uma avó é um privilégio, assim, né, que quem tem que abraçar com muito carinho e cuidar. E a história de vida da gente, da nossa família, né, vem do que eles construíram, das dificuldades que eles passaram, que eles, avós, e que elas, avós, passaram. Então, tem tudo isso, né, da nossa história. Qual é a nossa ascendência? Como é que a gente chegou onde está, né? Então, a professora Joyce está falando da importância disso. E a Yasmin falou que os avós ainda estão vivos e a família toda muito nova ainda. Sim, Yasmin. Então, vão unidos, sigam unidos, construam junto, envolva suas avós, né, seus avós nas suas conquistas, converse com eles, ouça a opinião deles, você vai ver, né, é interessante vocês conversarem com seus avós e com seus pais, para entender como que realmente tudo isso que a gente está falando é relevante, porque eles vivenciaram já uma outra geração, onde passaram por dificuldades que vocês talvez hoje já não vejam como uma dificuldade, que vocês nem parem para pensar sobre isso, porque não acontece com vocês, porque já foi esperado. Mas foi esperado porque na geração delas e na geração anterior delas, teve muita gente sofrendo com aquelas questões e algumas pessoas tiveram que levantar a voz e enfrentar situações, muitas vezes de violência física também, né, para conseguir colocar essas questões e fazer com que a sociedade se mobilizasse e trouxesse novas regras, né, e novas formas de lidar com isso. A Yasmin falou que a avó fez 52 anos, faz 2 meses. É nova sua avó mesmo, viu? Ela é uma avó jovem, aproveita isso, né? E a Ana Clara falou que as avós morreram primeiro, mas só a minha avó de parte de pai está viva ainda, né? Então curte a vovó. E a Yasmin falou que não pode ter muito contato com os avós porque eles moram em João Pessoa. E Yasmin, João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Não sei se você já teve a oportunidade de visitá-los lá, tá? Eu tenho amigos que moram lá, né? Amigos dos meus pais, inclusive, e já estive lá e é uma delícia de cidade. Praias lindíssimas e um povo muito, muito, né, carinhoso, assim. Quando tiver a oportunidade, visite. E foi só lá uma vez, né? E é isso, mas a gente vai mantendo contato. E a Ana Clara falou que a avó só fez 70 anos esse ano. Isso. E as minhas 2 avós morreram com mais de 90 anos, tá? Então viveram muito tempo. Então, o que eu estou colocando aqui? Viu ali que nas médias da expectativa de vida, você tem a diferença ali de quase 8 anos. Na minha realidade, essa diferença foi ainda maior, né? Na realidade da Yasmin, vai ser outra. Na realidade da Maria, ela está falando ali que
tem a avó com 55 e ainda tem a bisa. Olha que delícia, ela tem a bisa ainda com 102 anos. Quanta história que essa bisa não deve ter para te contar, Maria. Puxa isso dela, né? A gente, às vezes, não para ter essa conversa, né? Sentar com a mãe, com o pai, com o tio, com a avó. Aquela pessoa, né? Claro, ninguém tem que obrigar a gente a ter relações de carinho, né, relações de companhia, né, de cumplicidade com quem a gente não tem, né, não se sente confortável. Mas se é uma pessoa que é próxima de você, se ela abre esse espaço de carinho, esse espaço de conversa, aproveitem isso e conversem. Escuta um pouco, senta com a sua avó, com a sua mãe, né, com essa pessoa que está perto de você e pergunta um pouco como foi a infância dela, como é que as meninas brincavam, como é que era encarado. Será que ela podia sair para ir numa festa com um namorado? Será que ela podia namorar naquela idade? Será que ela podia trabalhar fora? E se pudesse trabalhar fora, ela podia escolher o que ela ia fazer? Ou ela só tinha a opção de trabalhar como professora no normal, né? Professora, nem sabia que antigamente não era nem ensino superior. Era tipo no ensino médio, elas faziam o normal, que fazia o ensino médio já com a formação para ser professora depois. Será que elas tinham essas opções? Minha avó materna, por exemplo, ela é de Alagoas, né? E ela fez parte da primeira banda sinfônica da América Latina. Foi uma banda que foi criada pelo meu bisavô paterno, né? Lá em Alagoas, em Rio Largo, uma banda feminina. Depois eu até mando para vocês verem, é muito legal porque tem pesquisadores de lá fazendo uma pesquisa sobre isso. O pai do meu avô, ele era maestro nessa banda, ele teve uma importância grande nesse cenário musical lá em Alagoas, e eles têm feito umas pesquisas, e aí eu tenho descoberto coisas muito interessantes, quer dizer, a gente às vezes ouve a história das nossas avós contando e não tem noção do contexto que aquilo estava. Então ela me contava um pouco, porque tinha as meninas da banda, né, eu viajava com a banda, contava por alto, e eu não tinha muita noção. E aí quando eu começo a ver foto no jornal da banda indo, reportagem falando, né, de que elas viajaram. Poxa, uma mulher naquela época, né, viajando para outras cidades para tocar com a banda, nossa, isso é super para frente, é algo que era muito difícil de acontecer. E a gente, às vezes, não tem essas ideias. Gi está chocada estou. É um século, meu pai. Pois é. Um século, exatamente, Gi. A bisa da Maria aí. Muita história, um século é muita coisa, né? Maria falou provavelmente ela é mais velha do que a idade que está na identidade. Ainda tem isso, né, Maria? De que muitos idosos e pessoas que... Yasmin falou que a mãe do padrinho fez 99 esse ano. A avó da Gi tem 96. A Bisa, eu acho que tem 96 e a avó tem 52. É muita história junto, né? Se a gente juntar todas essas avós e bisas, quanta história a gente tem para ouvir. E eu acho que até um exercício legal, se pudessem ter alguma conversa com elas, online, ou por telefone, se for possível, e pedir para ouvir um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode, dentro do podcast, gostei. Além do podcast com as profissionais, a gente pode criar umas perguntas também para fazer para as mulheres, né? Das outras gerações da nossa família. O que vocês acham? Eu acho que seriam perguntas muito interessantes. Então, se a gente pode escrever umas perguntas para fazer, e vocês fazem com elas, e anotam a resposta ou gravam o áudio da resposta delas, se elas quiserem, se sentirem confortáveis para isso. Se elas quiserem só por escrito, vocês anotam e passam para a gente, e a gente faz o podcast lendo as respostas delas. Acho que vai ficar bem bonitinho, né? E a gente resgata um pouco para vocês conhecerem essa história da vida das mulheres da família de vocês. Porque, acreditem, elas passaram por muitas coisas, mas elas são de uma geração que não tem esse costume de falar muito sobre a história dela. Muitas vezes sofriam caladas, né? Então, se fala muito hoje, você vê às vezes brincando, a geração da agora tem um monte de problema psicológico, reclama de tudo. Não é isso, não. É porque gerações anteriores não tinham espaço para falar sobre isso. Existe um preconceito muito grande, e ainda existe, com relação às questões psicológicas. Então, as pessoas acham que é maluco. Não é, né? São muitas questões, a nossa mente é sobrecarregada, o nosso dia a dia é sobrecarregado. E cuidar da mente é cuidar da saúde, né? O nosso cérebro, isso faz parte. E a questão mental, ela impacta em todo o resto, né? Quando a gente não está bem da cabeça, isso vai também, muitas vezes, contribuir para a gente ter doenças físicas que vão complicar a nossa vida, né? Aí a gente falou que cresceu escutando muita história da Bisa. Olha que legal. A Maria falou que a Bisa dela se casou com 13 anos e teve 22 filhos, mas nem todos sobreviveram. Então, muita história, viu? Exatamente. Então, Maria, olha só. Você está colocando aqui uma situação que é uma situação que, infelizmente, ainda existe muito no nosso país, tá? Que é do casamento infantil, porque 13 anos, né?
ainda é considerado criança. Então, você está ainda aí para a pré-adolescência, né? Mas você ainda não tem, inclusive pela legislação, né? As condições de tomar determinadas decisões, sobretudo sobre o seu corpo. E aí, 13 anos era casada, né? Muitas vezes, isso era negociado, inclusive, entre as famílias. Eu não sei se vocês já ouviram falar, devem ter visto em novelas, a questão do dote, né? Então, até alguns séculos não, né? Digamos que algumas décadas atrás, ainda tinha a questão do dote, que era o quê? A família do pai, né? A família da noiva pagava um dote para a família do noivo, né? Para o noivo, por conta do casamento, né? Então, as mulheres mais ricas tinham um melhor dote, então tinha um valor associado a isso. Mas até hoje em dia, também tem mulheres que, quer dizer, em algumas religiões ainda existe o dote, Sim, como o islamismo, enfim. Com certeza. Tem países que isso ainda é uma realidade, né? E, inclusive, não só o dote, você deve ter visto no Clone, né? No Clone tinha isso, que representava a questão do islamismo, né? Lá daqueles países. Mas a gente ainda tem muitas práticas que, embora a legislação não preveja, a grande não perceba, no interior ainda acontece, né? Então, isso tudo, negociações são complicadas, mas a gente tem direito de escolher. Posso falar? Claro. Peraí, acho que tem alguém falando também. Posso? Pode. Se tiver Então, também, seria ótimo. Consegue, não? Deixa o quê? Botar a câmera? Já liguei, peraí. Tá aparecendo? Tá. Então, eu queria falar da história da minha sogra. Ela tem 58 anos, assim, é super jovem, né? E ela veio... Hoje ela mora no Rio de Janeiro já há mais de 20 anos, mas ela é de Campina Grande, lá na Paraíba. E ela foi forçada a se casar com 14 anos com um homem, assim, muito, muito mais velho, para meio que, assim, exercer como é que se diz? A coisa de ser mãe e ser dona de casa, porque a primeira esposa dele faleceu e deixou 3 filhos, sendo que, assim, acho que 2 eram bem pequenos. Então, ela não conhecia ele, nada. Ela só falou, foi só informada, né? Você vai casar com esse cara aqui. O cara, tipo, 30 anos mais velho que ela, e ela com 14 anos foi. Aí assumiu a casa, assumiu os filhos dele, e aí teve 2 filhos, né? Teve o meu marido e o irmão dele. E assim, sabe, Aí ele morreu, né, meu marido tinha 6 anos, e ela não conseguia estudar, nada, assim. Ela, no início, ela ia para feira e voltava com doce, porque ele dava o dinheiro para comprar as coisas, e ela também não tinha tido isso na infância, e ela voltava com doce, uma parada muito louca, assim. Tem até uma história que o filho mais velho se apaixonou por ela, uma coisa, assim, muito, muito complicada mesmo. E aí, depois que ele morreu, ela meio que deu uma pirada no cabeção, ficou desorientada, porque aí passou a ser livre, né? Passou a ser uma adulta livre. E aí ela veio até para o Rio nessa época para né, fazer uma vida nova, começar uma vida nova. Nessa época meu marido tinha 11 anos. E ele só veio um ano depois, porque ela não conseguiu trazer de imediato, né? E o meu cunhado, que é mais velho que meu marido, na época já estava com 17, 18, já com namoradinha, né? Já fazendo um curso técnico e tal, não quis vir e tá lá até hoje. Assim, muito louco. A história dela é muito, muito sofrida, muito doída mesmo, sabe? Pois é, professora. Então, para vocês verem, não precisa ir longe para a gente ouvir essas histórias, né? Essa minha avó paterna mesmo que eu estava falando para vocês, né? Julieta, o nome dela, ela, quando o marido faleceu, ela morava ainda lá na Bahia, em Alagoinhas, que foi onde meu pai nasceu. Ela teve 8 filhos, um né, morreu ainda criança, e veio então com 7 filhos para o Rio de Janeiro, que era onde o irmão dela morava, criar aqui. E aí era isso, né? Lavando roupa, tentando fazer o que podia, pegando o resto no chão da feira para poder alimentar. Então, são histórias que estão perto da gente. Certamente, se vocês ouvirem aí, a gente tem, se não na família, algum conhecido que passou por isso. São histórias tristes, né? O Eduardo fala. Ah, desculpa! Eu não sabia que estava ligado. Não, Foi cantando. Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fala. Não, eu tava cantando só sem querer.
Tá bom. E aí a gente tem muito perto essas histórias, né? Então ela também passou por isso. E assim, foram 8 filhos porque o meu avô faleceu ainda novo, né? Porque senão, sei lá quanto seriam, né? Tem gente falando de bisavó com 22, né? E ele dizia que queria ter um time de futebol, mas aí a mulher, ela tem a vida dela dedicada sempre a estar grávida, cuidar de bebê, cuidar da casa, não pode estudar, não consegue, né? Não consegue buscar os caminhos para poder encontrar essa liberdade dela. E aí, quando ele falece, ou pior, né? Quando ele cansa e busca outra família, às vezes abandona e ela fica ali sozinha sem ter nem meios de conseguir um emprego que tenha uma remuneração melhor. Por quê? Porque ela não teve estudo, ela não tem experiência no currículo, porque ela esteve sempre ali fazendo só esse trabalho que não é valorizado, né? Que é o trabalho do lar. Então, já viram quanta coisa que a gente tem aí para ouvir, né? Então, eu vou estruturar para vocês direitinho isso, tá, professores? E a gente faz também esse trabalho de ouvir as mulheres das nossas famílias, né? Eu vou fazer com a minha mãe, vocês fazem com as suas avós, bisa, tia, mãe, com quem vocês puderem, para a gente ver, né, essas dificuldades. Então, acho que é legal a gente montar também um roteirinho base, só para ver coisas que a gente acha importante serem perguntadas, mas não fiquem engessadas, né? Perguntem também, vão conversando, acho que isso é bem legal. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Então, voltando aqui ao que a gente estava... Deixa eu só botar aqui na nossa tela. Então, voltando aqui ao que a gente estava conversando, né? Sobre os dados. Então, a gente tem essa diferença de expectativa de vida de uma mulher que muitas vezes ela vai chegar lá na terceira idade, vai ficar ainda por muitos anos vivendo, né? Sendo responsável pela família e dependendo muitas vezes unicamente de uma pensão que ele tenha deixado, né? Ou então de favores dos outros. Por quê? Porque ela já está numa idade que não está, muitas vezes, em condições de trabalhar, né? Muitas vezes ela passou a vida toda tendo alguma renda extra que estava relacionada a um trabalho que é um trabalho braçal, né? Então, é um trabalho de artesanato, é um trabalho de lavar roupa, é um trabalho de fazer faxina, é um trabalho que demanda ali um esforço físico que às vezes o corpo já não dá mais conta, né? E, no entanto, ela vai precisar agora de ajuda, né? E as ajudas governamentais, elas não são justas com os idosos, né? São valores baixos. Se a gente for pensar que na cidade, justamente quando a gente precisa comprar remédios caros, o plano de saúde para quem vai buscar, ele fica com preços exorbitantes, né? Então, a gente chega ali numa idade que, se não tiver tido oportunidades, ou não tiver tido uma educação financeira, por exemplo, para poder saber como né, aplicar um dinheiro ou guardar um dinheiro em algum lugar, chega lá muito fragilizado e vulnerável, porque não tem condições nem financeiras, né, para poder sobreviver. Na educação, gente, entre os que, né, escolaridade, 18% ou mais com fundamental completo, né, de modo geral, tá, da população. Dentre os 18% com fundamental completo, a maioria é mulher ainda, mas aqui não tem muita diferença, né? Na frequência escolar, a gente tem aqui, com uma porcentagem de 5 a 6 anos na escola, também ainda é muito próximo, tá vendo? 91% das mulheres, 90%, 90,85% dos homens. Aqui não é porcento, não, né? Aqui é quantidade. E de 11 a 13 anos no ensino fundamental, né? Nos anos finais de fundamental, depois de fundamental completo, e a gente vai vendo que conforme vai aumentando, né, a escolaridade, a gente vai tendo também uma maior diferença entre o quanto que as mulheres estudam e o quanto os homens estudam, né? Se a gente for pensar aqui, 16 a 20, né? 16 a 20 anos com o fundamental completo, é isso aqui, né? Idade e informação. A gente tem mais mulheres do que homens. E com relação à renda, né, em média, o homem ganha aqui, ó, mais ou menos quase R$1.500, mais ou menos uns R$500 a mais do que a mulher, né? Então, isso dá aqui
uns 28% de diferença. Então, em média, as mulheres vivem 7,5, 7 anos e meio a mais que os homens e ganham quase 30% a menos do que eles no Brasil, né? Claro, média, que vocês vão encontrar realidade diferente, com certeza. E aí, se a gente for falar na questão da liderança, né? Que lugares que a gente ocupa de liderança nas empresas, a gente ainda ocupa a minoria desses espaços. No cargo de CEO, vocês devem ouvir muito falar, né? CEO, que é um termo em inglês, é o presidente da empresa, é diretora-presidente da empresa, é aquela pessoa que toma as decisões finais, que fala pela empresa, né? A gente tem as mulheres ocupando apenas 32% desses cargos. Aqui são dados do Brasil, tá? Do relatório que foi publicado em 2020, Women in Business, ou seja, mulheres nos negócios, tá? Tem depois o QR Code, o link, mas eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp também, para quem quiser acessar. O relatório está em português, tá? Nos cargos de COO, que é a diretora de operações é aquela que vai garantir que as coisas estão acontecendo na empresa, que as atividades estão funcionando no ritmo correto, né? Está cuidando de todas essas questões, e é um cargo ali muito importante também. Só somos 16%. Diretoras de TI, que é tecnologia da informação, essa área de tecnologias, informática, etc., 12%, que é uma área também ainda que tem muito, né, tem uma predominância masculina, mas a gente vê as mulheres ganhando cada vez mais espaço aqui também. E diretora financeira, CFO, é interessante esses termos aqui, porque vocês vão ouvir falar, né, muito, e hoje em dia está muito na moda usar esse termo até para falar sobre o cargo no Brasil, né, então vocês já ficou sabendo o que é. Diretora financeira, 34%. Então, a gente ainda tem ali uma subrepresentação. E em 2010, nós ocupávamos apenas 13,9% dos cargos executivos nas 500 maiores empresas do Brasil. Isso é, né, um dado que é alarmante também. Vocês tinham noção dessa diferença brutal que existe, gente? Tinham noção, já pararam para pensar, já tinham reparado nisso quando tem entrevista com algum representante de empresa, que na maioria das vezes são homens, não fazem ideia? Pois é. E aí, o que isso se reflete? Isso reflete que quando vai ter uma entrevista na TV com os representantes das empresas, a maioria é homem. Quando você tem um evento, né, sobre empreendedorismo, sobre negócios, na mesa, lá estão os homens. Quando você tem, né, os caras que vão tomar as decisões das políticas que as empresas vão ter, de contratação, de como que vai ser a rotina de trabalho, lá estão, na maioria das vezes, os homens tomando essas decisões. Isso é ruim? Não significa que são as mulheres que têm que tomar, mas, no mínimo, a igualdade. Por quê? Porque lembra do lugar de fala? Se o homem não tem lugar de fala da gente, ele não sabe exatamente como é que a gente vivencia esses problemas. Então, ele não tem e nunca vai ter a noção do que é a maternidade. Ele não tem e nunca vai ter a noção do que é passar pelo ciclo menstrual uma vez por mês e ter, né, todos aqueles impactos que tem no nosso corpo e ter que lidar com tudo isso mantendo suas atividades rotineiras. Por quê? Porque a vida não para, mas apesar de não parar, a gente vai ter alguns impactos que vai aprendendo a lidar ao longo da vida. Mas é diferente daí que não vivencia isso. Né? E por aí vai. O homem não, ele está ali no lugar dele que fala como CEO, ele não sabe o que é você ouvir piadas, né? Que te deixam confortável, que te fazem se sentir oprimida, olhares que são desagradáveis, né? Que são inapropriados no espaço de trabalho, ouvir insinuações que você não se sente confortável em responder porque o cara é seu chefe. Mas são insinuações que pela legislação, né, inclusive é assédio moral ou sexual, no sentido de ir para esse lado de discussão, e você muitas vezes não se sente confortável de falar. E quando você tem uma empresa que ela é predominantemente liderada por homens, essas questões elas dificilmente vão ser prioridade, ou mesmo que sejam prioridade, talvez vão acabar não dando um tratamento, né, que seja mais adequado para o que a gente esperava. Então, a igualdade é importante. E pesquisas que têm sido feitas ultimamente mostram que quanto mais diversidade existe nos cargos de gestão da empresa e nos cargos operacionais também, melhor a empresa tem resultados. Por quê? Porque aonde um falha, o outro vai aqui e trabalha melhor. A ideia que um não tem, o outro tem a vivência e consegue trazer essa ideia. Então, a diversidade, ela traz também uma riqueza intelectual e uma melhoria para a empresa de maneira geral. Então, a gente tem muitas empresas que estão implementando
políticas de diversidade. Então, na contratação, eles colocam ali porcentagens que tem que ter de mulher, de negros, eles abrem vagas específicas. A gente entra aí nessa discussão também, trazendo a pessoa com deficiência para esse debate. Né? Então, a gente tem essas questões ainda de subrepresentação. Embora nós sejamos a maior parte da população, né? Quase 52% da população brasileira é de mulheres, né? E, no entanto, né, não dá para entender. Você olha ali, ó, temos mais mulheres na população e uma diferença tão grande nesses cargos de representação, uma diferença tão grande na representação política. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa melhorar. A gente precisa ocupar esses espaços de tomada de decisão e de poder para poder colocar na mesa o que é a nossa vivência, o que são as nossas necessidades e as nossas prioridades nossas, né, e das nossas e das mulheres que estão à nossa volta. E aí, se a gente for ver essa desigualdade de gênero, né, nas lideranças, infelizmente isso não acontece só no Brasil, é no mundo todo, né? Em média, no mundo todo, a gente tem as mulheres ocupando, globalmente, somente 29% desses cargos de liderança. E se a gente for olhar aqui nos diferentes continentes, né, ou espaços aqui do planeta, vejam que não muda muito isso, não. Na América Latina, a gente tem até um número melhor do que em outros, 33%. Na América do Norte, 29%. No Sul Europeu, 30%. Né? Na União Europeia, 30%. No Leste Europeu, 35%. Na África, 38%. Na Ásia, né, na Ásia aqui, Pacífico, 27%, e aqui, mas para a Oceania, né, 35%. Então, está ali entre 30%, né, um pouco para mais, um pouco para menos, e a gente tem essa realidade no mundo todo. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, na Europa, muita discussão, políticas afirmativas, né, um histórico de ocupação e de discussão muito maior, no entanto, a gente também vê essa desigualdade. Né? E aí que entra, uma das escolas de vocês está falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Acho que a professora Joyce, na sua escola, que está com esse projeto. Ela está aqui ainda, Caio? Acho que é lá. Mas a gente tem, né, a ONU, Organização das Nações Unidas, a partir de reuniões realizadas com líderes do mundo todo, né, representantes políticos, representantes de empresas, representantes da sociedade civil, foi muito debate durante muito tempo em reuniões internacionais, onde eles definiram 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses ODS trabalham temáticas que são prioritárias para o mundo todo, para a gente chegar em 2030 com menos desigualdades e com, né, um desenvolvimento que seja mais igualitário, desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, a gente fala de desenvolvimento sob as óticas ambiental, social e econômica, né? E um deles, é o ODS 5, é igualdade de gênero, que busca, que promove, né, a ideia de que a gente tem que alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas sobre a Agenda 2030 e as suas metas. E dentro das metas desse objetivo, ele tem acabar com as formas de discriminação, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico, que ainda é algo muito grave, gente, o tráfico de mulheres, né? Tráfico de pessoas, mas de mulheres que traficam e levam para outros países para se prostituírem contra a sua vontade e se tornam escravos sexuais muitas vezes, isso é uma realidade, né? E outras explorações sexuais, eliminar todas as práticas nocivas, como casamento prematuro, olha aí o que a professora Bárbara falou, né? Casamento com 13 anos, teve alguém que falou aqui também, casamento com 11 anos, engravidar, né, aos 10, 9 anos. Isso daí a gente precisa eliminar, porque esses casamentos forçados prematuros, sem contar em alguns países que tem uma prática de mutilação genital feminina, são coisas muito graves que não cabe mais existir, a gente precisa lutar para eliminar. Né? Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, foi o que eu falei para vocês, né? Todo esse trabalho que cai como carga sobre a mulher e que não é valorizado. E aí, quando ela, se em algum momento quer ir para o mercado de trabalho, ignoram tudo isso e tratam como se ela, né, fosse alguém que nunca fez nada, que ficou ali parada. Quando ela está exercendo uma atividade, uma posição na sociedade que é essencial para que
esse grupo que é um grupo ativo economicamente, que está no mercado, possa trabalhar. Para que os homens ou as outras mulheres possam estar na rua trabalhando, alguém tem que fazer a comida, alguém tem que limpar a casa, alguém tem que fazer as compras, alguém tem que cuidar das crianças, dos idosos. E quem é que faz esse trabalho? Na maior parte das vezes, a mulher. Né? Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades para a liderança e tomada de decisão. Vocês viram como nós ainda somos poucas, né, nos cargos de liderança e de governo. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos e acesso à propriedade. Isso porque é uma agenda global, tá? Tem países ainda que as mulheres não têm esse direito. Para vocês terem uma ideia, até poucos anos atrás, primeiro que a mulher não podia trabalhar. Então, isso faz com que a gente também tenha uma caminhada diferente, né, nos cargos de liderança. Demorou a ter essa liberação para a mulher trabalhar. Depois que, mesmo podendo trabalhar, depois que ela passou a ter o direito, teve um período da história brasileira, em vários países, que para trabalhar ela precisava de autorização do marido ou do pai. Precisava de autorização do marido ou do pai para sair do país. Quer dizer, ela tinha ali uma hierarquia de poder, né, em que o homem mandava mesmo, e que ela precisava se submeter às autorizações e decisões dele. Aumentar o uso de tecnologias, né, para promover, em particular com as tecnologias de informação, computador, internet, celular, telecomunicações, né, para promover o empoderamento das mulheres. O que é o empoderamento? Empoderar vem da palavra poder, né? O poder ali é dar poder. E dar poder não significa necessariamente fazer com que você seja a presidente da empresa, mas fazer com que você conheça, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma ação de empoderamento, que é o quê? Mostrar essas desigualdades para vocês, discutir isso, fazer vocês refletirem sobre isso, a gente trocar experiências, a gente conversar sobre essa vivência, para quê? Para que nós entendamos qual é a nossa posição atual nessa sociedade e como que a gente pode, quais são os caminhos que existem para a gente poder superar os desafios, né? Se existe ou não o direito numa legislação, se não existe, vamos lutar e saber que caminhos são para poder, né, virem essas políticas públicas e instrumentos para que nós possamos alcançar essa igualdade. Adotar e fortalecer essas políticas, né, de legislação, de promoção da igualdade do gênero. Então, processos seletivos que às vezes colocam ali que obrigatoriamente tantos por cento vão ser mulheres, né? Isso daí faz com que a gente vá alcançando de alguma maneira essa igualdade, tá? Para as meninas e mulheres em todos os níveis. Então, a gente tem esse ODS 5 que fala de igualdade de gênero, mas a gente também vai ter outros ODS, porque eles todos conversam uns com os outros, né? Eles são indissociáveis, quer dizer, a gente não pode olhar para um sozinho, tem que olhar para eles todos. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre eles como um todo, tá? Mas a gente também tem um ODS 10 que fala de redução das desigualdades, e entra aí todas elas, seja de quem tem deficiência, de quem é negro, de quem é transgênero, de quem é mulher, enfim, as desigualdades que fazem com que pessoas que vêm de lugares diferentes, ou que têm perfis físicos, né, ou descendências diferentes, acabem sendo tratadas de forma diferente em termos de oportunidade. E a questão da educação de qualidade. Então, oi, Joyce, tudo bem? Eu tinha feito uma pergunta, até imaginei que você tivesse tido algum problema. Então, a gente precisa, o quê? Fazer parte desse debate como? Eu gosto muito dessa frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta a gente ficar reclamando só, tá? Ficar reclamando. Tem que reclamar? Tem que reclamar. Tem que reclamar para mostrar o quê? Que a gente não está satisfeito com isso. E reclamar não é só ficar resmungando todo dia. É reclamar publicamente. É criar, né, instrumentos para que a sociedade veja que existe isso que está incomodando e que está impondo barreiras para a gente. Mas é também fazer parte dessa mudança. Como? Ajudando a conscientizar quem está à sua volta. Vocês podem ter certeza que tem muitas mulheres, independente de classe social, de religião, de lugar ou de raça, que não conseguem enxergar essas questões, ou que vivenciam isso caladas porque acham que é só com elas, que têm medo de ser julgadas, né? Ser julgadas como frescas, de ouvirem que isso ou aquilo é frescura ou é mimimi. Então é importante a gente se unir para que possamos ter esse espaço de discutir, de conversar francamente mesmo. Olha, ouvi isso assim no meu trabalho, não me senti confortável, o que eu faço? Então, é nesse sentido, né, a gente buscar esse acalento e esse apoio umas outras. Como?
ajudando nessa conscientização do dia a dia, não reproduzindo essas práticas que a gente às vezes reproduz sem querer, né? Então refletindo também, será que eu, em algum momento, estou agindo com uma outra mulher ou uma outra menina de uma maneira que faz ela se sentir ainda mais oprimida por conta de ser mulher, né? Será que se esse comportamento que ela teve fosse um homem que tivesse, ele ia ser julgado, né? Ele ia sofrer as mesmas consequências? Cadê a igualdade de gênero nesse julgamento, né? Nas oportunidades e na forma como essa pessoa é tratada? E participar de projetos e ações, né, e políticas públicas que promovam esse debate, que ajudem a trazer novas oportunidades para as mulheres, que ajudem a colocar as meninas, né, dentro de um contexto em que elas consigam enxergar que, né, é o caso do nosso projeto aqui, trazer para vocês, né, o quê? Possibilidades. Então, o projeto não está dizendo você tem que seguir a carreira de exatas, né? O que a gente está fazendo aqui? Mostrando essas possibilidades e discutindo essas questões para que vocês também reflitam e pensem na possibilidade, né? E que saibam que existe esse lugar para vocês, que vocês conheçam quais são as possibilidades de carreira e agora com os nossos podcasts também que a gente possa escutar um pouco essas mulheres e entender que desafios elas tiveram, porque ao longo da vida muitos vão ser os que a gente também vai ter, né? Então, a jornada pela igualdade de gênero ela ainda é longa, tá? A gente vive numa sociedade patriarcal, né? O que é uma patriarcal? Pátria de homem aqui, né? De pai. Então, a sociedade em que o homem ele ainda tem... E entendam que o machismo ele também traz um monte de questões que também sobrecarregam os homens, tá? Que muitos crescem e são formados de modo que são inibidos de demonstrar sentimentos, de demonstrar fragilidade, vulnerabilidade. Se o homem chora, né, quando é novinho, muita gente diz que é coisa de mulherzinha, como se ser mulher fosse algo que é menos, né? Os homens crescem, não pode brincar de boneca porque acham que é errado, que é coisa de mulherzinha, mas por que é coisa de mulherzinha se homem também é pai, né? Então, a gente é treinada, né? A gente brinca, não que não possa brincar de boneca, eu brinquei também, mas não é só isso, né? Por quê? Porque muitas vezes as brincadeiras e brinquedos que chegam para as meninas são só aqueles associados a ser mãe e cuidar do lar. Vassourinha, fogãozinho, casinha, né? Brincar de casinha, brincar de bonequinha, nananana. Ok, a gente gosta disso? Gosta. Eu também, acho lindo esses brinquedos, tive vários, né? Mas não é só isso. Então, que as meninas, que as suas filhas, as meninas que estão em volta de vocês também sejam estimuladas, né? As suas irmãs, as suas primas, as suas amigas, a brincar de fazer ciência, a brincar de montar, a brincar de eletrônica. Quem é que não gostou? A nossa oficina de eletrônica foi, acho que, a que vocês mais gostaram. Todas vocês lá no relato falaram o quanto gostaram de experimentar, o quanto que tinham medo no início e depois foi legal ver acontecendo. É isso. A gente também pode fazer, por que não? Né? Mas para isso é preciso que alguém traga isso, explique, mostre, dê aqui os recursos, incentive e estimule. Não é? Vocês não gostaram que as meninas falaram? Exatamente. Então, a gente precisa se unir. E aí eu botei aqui um verbo que é a professora Márcia, que é uma cientista incrível, uma física, que é super respeitada no mundo todo. Depois eu vou mandar para vocês uma palestra dela. Aquele evento que eu fui em março, né, apresentar o nosso projeto, ela fez uma palestra incrível. E ela diz o seguinte: luto, para mim, é verbo. O que significa? A gente pode ficar de luto por determinadas situações, ficar triste e se sentir inibida, se sentir proibida, se sentir desestimulada de algumas coisas. E a gente vivencia, na verdade, todos os dias um certo luto por ser mulher numa sociedade em que não nos dá as mesmas oportunidades. Mas a gente pega esse luto transforma no verbo lutar, né? Por isso que luto para mim é verbo. A gente transforma no verbo lutar, a gente transforma isso em força, em união, em empatia, em sororidade. E a gente transforma, por exemplo, nesse projeto, estou até me emocionando, né, Molly? É porque a gente transforma num projeto em que a gente consegue ter a felicidade de estar aqui com vocês, tendo essa discussão nesse momento e vendo vocês felizes de terem essa oportunidade de poder estar junto de vocês construindo isso. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, porque, na verdade, vocês estão me dando uma oportunidade de aprender muito, de viver coisas que estão sendo lindas e muito gratificantes para mim. Tá? Então, essa fala que eu queria ter com vocês hoje. Viviane, Oi. Eu gostaria de falar que essa oportunidade, está sem a câmera por causa do som, aqui está meio barulhento. Essa oportunidade que nós estamos tendo, isso já é uma luta,
porque mulheres se reunir com meninas, mulheres educadoras, onde elas podem compartilhar experiências, conhecimentos, talvez não teria essa oportunidade. Quando? Na sala de aula é corrido, é o conteúdo, são as práticas que aparecem, enfim, várias coisas. Então, eu estou sempre comentando com várias pessoas da minha família que é um projeto que as meninas estão tendo oportunidades únicas. Tudo bem, teve a pandemia e tal, está tendo, mas nós não paramos. Nós continuamos, a gente consegue compartilhar. Eu acho de uma oportunidade única. Aquela do museu de astronomia, eu achei aquilo fantástico. Quanta coisa a gente aprendeu. Agora, há pouco tempo, teve uma notícia sobre os satélites que estão no espaço. Gente, quando você ouve aquilo, você diz, puxa, eu sei sobre isso, de inteligência artificial, meninas da idade delas. Gente, eu tenho 61 anos. Onde eu ia participar de encontros assim tão enriquecedores? Então, acho que isso já é uma vitória. A luta é grande, mas essa continuidade é muito importante. E eu falo para as meninas, o que você acabou de falar aí, replicar com a colega, com alguém da família, com outras mulheres e com meninos também. A gente vê a projeção que a Greta conseguiu, não é? Ela conseguiu uma projeção internacional, mas porque ela começou lá na escola dela, lá no bairro dela, e teve essa projeção. Né? A Malala também, né? A Malala também é. Então, o agradecimento não é pelas participantes. O agradecimento que eu estou fazendo aqui é particular, por mim e por elas também, de certa forma, porque cada um tem está tendo uma oportunidade. Né? Muito legal isso. E você, professora Ira, que mesmo, né, naquele nosso programa com a Bolsa, continua aqui como nossa colaboradora, está sempre pertinho, e é importante isso, gente, porque a ideia é essa também, que vocês, professoras, né, nossa, tudo isso que a gente está falando aqui, muitas coisas, lógico que vocês já debatem na aula, mas a gente junta forças também para poder construir juntas coisas para levar isso de uma outra forma, tentar transformar esse debate, essa pegada numa coisa mais participativa. E tudo que a gente usa aqui no projeto, vocês podem e devem replicar, tá? Se precisar de alguma coisa, é só me pedir. Né? A Maria está falando aqui que também tem que educar os meninos para eles não repetirem os mesmos erros dos homens machistas. Exatamente. Nós, mulheres, aqui, na maioria das vezes, como a gente está conversando aqui, que acabamos, estamos no dia a dia com as crianças e com os jovens, né, formando eles. Então, a gente tem um papel importante também na transformação dessa forma de ver o mundo, né? Formando meninos, homens e pessoas que estão à nossa volta, conversando com os nossos pais, tentando, né, quebrar um pouco essa barreira do machismo. Cadê? Alguém falou aqui? A Yasmin falou que tem um tio que é machista, que a filha queria jogar bola e soltar pipa, e ele ficou brigando, falando que não pode porque é coisa de menino. Por quê, gente? Soltar pipa. Vocês não têm braço igual a eles? Não pode soltar pipa? Qual é a diferença? Né? Vocês têm perna também? Vai jogar? E até que se não tivesse, se fosse deficiente, tem esporte também para deficiente físico, então não tem desculpa, né? Vocês são pessoas, já é suficiente para poder jogar. A professora Bárbara está falando, né, que pena que a gente está sem contato físico, está fazendo falta, né, professora Bárbara? É verdade. Mas a gente continua como dá e, assim que puder, vai retornando. E mesmo que a gente não, se por acaso não conseguir retornar esse ano, a ideia é continuar com as mesmas escolas. A gente não vai ter mais a bolsa. Eu vou até tentar ver se a gente consegue algum apoio financeiro de algum outro lugar. Mas a gente faz alguma ação, né, reestrutura, mas continua aí alguma ação junto às escolas. Acho importante. E a Maria falou isso, da importância da gente, né, não repetir isso na formação. A Rafaela está feliz com a oportunidade de participar do projeto. A Duda, que às vezes as meninas ficam com uma rivalidade por causa de homem, né? Ai, gente, isso daí, né, também é uma questão que a própria sociedade a gente não percebe, mas incentiva isso, né, da rivalidade entre as mulheres por causa de homem, de brigar por causa disso, de culpar a mulher que está do outro lado quando é o homem que tem o relacionamento, né? Se você está namorando, se você é casada e ele se relaciona com outra mulher e a outra mulher é solteira, é ele que está errado. Lógico que a gente também tem que ter as duas perspectivas, né? Respeitar o espaço da outra, respeitar isso. Mas quem está cometendo erro é ele que tem compromisso, né? Então, a gente tem que começar também a olhar o seguinte, né? Qual é o lugar que ela está? Muitas vezes, a outra mulher também está sendo, né,
iludida, ouvindo que vai ter que a mulher vai ser, que ele vai largar a mulher, que vai criar família com ela, e assim vai sendo enganada a vida toda, né? Enfim, tem situações e situações. A mulher também não é sempre a vítima, né? A gente tem que sempre olhar. Mas é questão de pensar nisso mesmo que vocês estão falando. Diminuir essa rivalidade, né? Que muitas vezes é estimulada. A gente vê até nos filmes, novelas, né? Muito isso, como se fosse normal. E não é não, né? A gente tem que se apoiar. Então, a Yasmin tá falando isso, brigar por causa de homem, gente, perde tempo brigando por causa de homem, não, né? Vocês estão numa idade da adolescência que tudo é muito intenso, né? Ai, meu Deus, quase vai morrer quando termina um relacionamento, quando você tá apaixonado por alguém, alguém não liga pra você. Não é para deixar de ter relacionamento por causa disso, no momento de vocês, na hora que quiser, que achar importante, né? Discutindo com seus pais o que é, o que não é. Mas é importante vocês verem, a vida não se resume a isso não é o mais importante, e a gente tem, né, várias coisas aí de perspectivas pelo mundo. Se não deu certo no namoro, ou se outra está namorando, esquece isso. Vai mergulhar em coisas que vão te dar mais perspectivas, né, que vão te dar oportunidade. Tem muita coisa legal para fazer no mundo, né? Se tiver que brigar com alguém, que seja por comida, que aí é uma briga que vale a pena, né? Tá certo. Vai brigar por causa de uma coxinha, de uma batata frita, aí é uma briga que vale a pena, né? Ai, tá certo, meninas. Então, assim, o que eu vou fazer hoje para vocês? Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Eu até mandei a gravação, mas eu esqueci de mandar, né? A lista das perguntas do podcast. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu queria que vocês trabalhassem nisso essa semana. Claro que vocês já voltaram à aula, né? Tem outras atividades também. Mas entrem no quiz das outras colegas para ver se vocês identificam alguma coisa que não está funcionando legal. E aí vai mandando no WhatsApp. Tá aí, eu entrei nesse aqui e senti que faltou isso, não funcionou aquilo. Por quê? Para a gente ter a oportunidade de fazer essa validação e ir fazendo os ajustes. E a outra coisa que eu vou mandar as perguntas lá para vocês, do grupo de podcast, a gente vai fazer 2 séries, né? Uma, que é com as profissionais de exatas, mas também profissionais em cargos de liderança. Por exemplo, eu vou chamar a reitora da Veiga de Almeida, para a gente entrevistar. Por quê? Porque ela é uma mulher que está num dos maiores cargos da universidade, né? Aí eu vou chamar uma amiga minha que é bombeira para falar com a gente, né? Uma outra que é meteorologista, oceanógrafa. Então, não só das áreas de exatas, mas também de áreas que são emblematicamente enxergadas como áreas masculinas ou posições de liderança que ainda são muito poucas das mulheres e que a gente vai ouvir um pouco elas também. Então, essas perguntas que a gente está formatando é para a gente entender essas dificuldades, mas também perguntas que possam trazer ali para as meninas que quiserem seguir essas carreiras, essas trajetórias, que elas possam ver que é possível. Tá? Então, já tem ali uma quantidade de perguntas que a gente montou na semana passada, e a ideia é a gente complementar, tá? E a outra série vai ser a série que a gente vai fazer entrevistas com as mulheres das nossas famílias. E aí eu queria que a gente começasse também a pensar nas perguntas, mas queria que vocês pensassem juntas num nome para essas séries, tá? A gente vai dar um nome. A série sobre as mulheres nas profissões e nas lideranças, e o outro sobre as séries sobre essa história, né? Essas dificuldades e superações ou as realidades que as mulheres das nossas famílias vivenciaram. Vamos pensar no nome para cada uma dessas séries? Vocês podem ir pensando juntos, podem sugerir lá no WhatsApp ou pensar junto com as professoras de vocês. Depois a gente vai divulgar isso tudo e a gente vai ter... E todas nós vamos estar contribuindo para levar para outras meninas do Brasil inteiro, né? Esses conhecimentos e essas possibilidades para que elas se sintam fortalecidas e encorajadas a seguir também esses caminhos. Combinado? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem, Traona? Sim. Estão me ouvindo bem? Tá bom. Então tá, meninas. Então, hoje a gente fica por aqui. Eu mandei já algumas dessas imagens que eu usei hoje. Acho que até mandei todas, mas eu vou mandar novamente tudo de uma vez, tá? Em PDF e em imagem para vocês. Mandem para suas amigas também no WhatsApp, né? Bota aí no mundo, bota no Instagram de vocês, divulga. Eu fiquei meio atrasada no assunto, mas é porque eu lembrei agora que tem um tio meu, por parte de pai, que quando meus primos... Ele tem 2 filhos homens, eles vinham aqui em casa brincar assim com a gente. Quando ele via que ele estava brincando com algum brinquedo nosso, ele batia neles para eles não brincarem. Por causa de religião, esse negócio assim.
Pois é. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, Duda? Porque, não, isso é briga de mulher. E aí, primeiro, acho que a briga de mulher, isso torna o cara menos homem, porque ele tá brincando de panelinha. Gente, homem não come, não tem que cozinhar. Quando é que esse homem, se ele quiser morar sozinho, aí ele vai fazer o quê? Vai casar só para poder arrumar alguém para cozinhar para ele? Isso não existe, né? Ele também não tem que saber limpar a casa, não tem que saber cuidar de filho. Assim como a gente não vai dirigir um carro, a gente também não tem que consertar as coisas na nossa casa, então não tem isso de brincadeira de homem e de mulher. Tem que ser a brincadeira que você acha interessante, né? Não faz sentido, mas ainda tem muita preconceito. A Yasmin falou que as pessoas já devem conhecer o Jacan, né? E sabe o que é engraçado, Yasmin? Jacan, quem não conhece, né, é um grande cozinheiro francês que mora no Brasil, que é ali um dos jurados do MasterChef. E é engraçado o seguinte, vai olhar esses chefes de cozinha famosos, a maioria é homem. E, no entanto, no dia a dia, esse papel fica a cargo da mulher. Não é incoerente, não bate uma coisa com a outra, não é? Vocês não acham isso estranho? Na hora da liderança ali dos cargos de poder, são os homens que acabam nominando. Pois é. Pra você ver. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não para pra prestar atenção, mas é estranho. Professora Ira. Professoras querem falar coisa? Diga. Não, é isso mesmo, eu estou falando que quando vai para a universidade, aí eles têm que, alguns, dependendo da carreira, vai para o laboratório lidar com alimentos, se for engenharia de alimentos, se for nutrição, e se ele ficar afastado da adolescência até na vida adulta da cozinha, muitos vão passar até constrangimento, né? Pois é. Mas aí você vai ver que nas carreiras voltadas nessa coisa da alimentação, tem bastante mulher na nutrição, mas se for para engenharia já vai ter menos. Na gastronomia, hoje em dia, né, está em alta por conta desses programas também que estimularam muito tudo isso, mas é uma graduação também, né? Mas os chefes mais famosos, que aparecem na TV, que não sei o quê, são homens. Então, é uma carreira de homem. Então, por que, se os grandes chefes, os famosos são homens, por que a gente enxerga a mulher como a mulher que tem que fazer a comida em casa? Por que, né, quando não tem valor, quando não é valorizado, quando não tem glória, fica por conta da mulher, e no outro caso vai para o homem? Então, assim, 2 pesos, né, 2 medidas. É esse tipo de reflexão que a gente tem que perceber. Isso é um pensamento crítico, né? É você olhar a sociedade, olhar as coisas que acontecem, e não olhar simplesmente porque é assim. Não, tem algo por trás. E será que está certo? O que eu posso fazer para mudar? Né? Será que questionar já é um passo? Né? Questionar, apontar, enxergar, debater com as outras meninas e meninos para que comecem a enxergar tudo isso. Professora Joy, professora Bárbara, querem fazer alguma colocação? Acho que a professora Bárbara caiu. Professora Márcia, Não, achei muito legal. E a questão da gente conseguir divulgar também. Eu vou falar com a coordenadora lá da escola para colocar o link. Nem sempre elas conseguem, né, colocar o link, mas vou pedir para ela colocar, porque os alunos da nossa escola acessam mais o Facebook. Aí vou pedir para ela colocar. Ótimo. Ela pode compartilhar o nosso, ou se ela quiser, ela mesma pode postar as imagens e só marca a gente. Né? Como é que é melhor. Então tá, meninas. Então, fazer a validação dos quiz das outras meninas, ou quem estiver terminando aí, né? O que é fazer a validação? Entrar nele, experimentar e ver se tem alguma coisa dando erro e falar lá pra gente, tá? Para que vocês possam ir ajustando. E a gente, quando for divulgar o quiz de vocês, tá bem direitinho, redondinho. E pensar aí nas perguntas e no nome para as nossas séries, né? A série com os profissionais e a série com as mulheres da família. Tá bom? Combinado? Tudo bem. Viviane, você conseguiu fazer aquela alteração no questionário para eu responder, para passar para a segunda etapa? Ah, bem lembrado. Eu vou fazer isso hoje. Eu ia fazer para eu terminar aquela etapa. Tá bom, combinado. Tchau, tá gente. Um abraço para todas. Saúde. Tchau, gente. Boa tarde para vocês, meninas. Tchau, meninas. Beijos. Beijo.